Olá pessoal, beleza? Então estamos de volta aqui. Ficou faltando alguns detalhes da placa SIG que eu precisava apresentar para vocês, que é a estrutura física, tá? Da placa. Então essa é a foto da placa de 8 canais, tá? Queria mostrar para vocês, a gente tem um manual, apesar que aqui tá a foto da versão anterior, tá? Mas funciona com todas as funções da mesma forma, tá? Então nós temos o manual da placa SIG Conto, muito bem detalhado, tá lá nos endereços que a gente colocou lá no WhatsApp. Então eles exemplifica todas as entradas, todas as saídas, a identificação de cada componente na placa. As portas, a gente fala aqui sobre a porta de comunicação, porta Wi-Fi, as interfaces de potência, interface de alarme, os modos, né, de operação. Então a gente exemplifica e explica cada modo um por um aqui. A modo é a função, então função vizinhança solidária, a função área externa, função apaga tudo, função alarme, tudo que a gente pode executar tanto pelo app quanto pelos interruptores. A função timer também está aí exemplificando como entrar, tudo direitinho. Então nós temos aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui também, os esquemas de ligação, né, utilizando o RJ45 na input e o RJ45 na output, que a gente tem, são essas duas portas que a gente vai ter aqui, uma para input e outra para output de sinais TTL, tá? Sinais de 5 volts aqui e referencial GND. Aqui a gente tem um esquema, né? Eu fiz até um outro aí. A gente tem um esquema de ligação aqui mostrando. Eu vou mostrar detalhar esse esquema no outro que eu fiz. A gente tem aqui no manual a configuração toda que eu passei aqui na configuração Wi-Fi, quando ela vem em modo AP, como que configura a placa, salva, os consoles de gerenciamento, apesar que agora a parte do navegador já está até mais atual do que esse que está demonstrando aqui. Aquela parte de cadastro dos apps, né, dos usuários, se está como admin, se está habilitado, se está como user. Então explica, o manual está muito bem detalhado, vai passar por atualização devido às novas versões. Isso aqui são acessórios que a gente coloca, né, que é a possibilidade de usar junto com a SIG, que são os relés externos, né. Exemplos de projetos, né? A gente tem um exemplo de projeto e tem um anexo aí que é configurar o acesso externo. A gente dá algumas dicas de como configurar, né? Sobre o serviço de DNS, o que você vai ter que fazer no seu roteador, só que não tem como ser totalmente, que cada roteador é de um jeito, beleza? Então a placa é essa aí, é de 8 canais, só para mostrar que peguei essa foto que está bem maior, tá? A gente tem aqui, ó, as 8 portas, o retorno, tá, da placa, que é o que vai para as lâmpadas. Aqui, pessoal, esse outro conector aqui, ó, ele é só fase, tá? Eles são jampeados aqui, ó. Existe um curto daqui para cá. Então a gente pode, por exemplo, colocar uma tomada junto com o neutro aqui, ó, que eu posso ligar a fonte, né, de alimentação da placa. Mas aqui é a alimentação da fase, que vai passar pelo fusível e passar pelos relés status sólido para realimentar aqui o retorno para a lâmpada, tá? Cada banco desse aqui, cada componente desse aqui é responsável, são os relés status sólido que é responsável por partir cada retorno aqui da placa. Então eu tenho os fusíveis também de proteção de cada canal da placa, tá? Os LEDs de demonstração, né, de cada canal, está ligado, está desligado. Aqui é o circuito de opta-acopladores, o circuito que protege a parte de potência da parte de comando.
o processador, microcontrolador, memória de todo o sistema, aqui o circuito de fonte, tá? Do nosso sistema, os interruptores de acesso técnico, para a gente consegue comandar as portas através dos interruptores, a parte Wi-Fi e os conectores de input. Esses primeiros aqui, conectores de input a parafuso, né? A saída digital, né? A saída digital do alarme, a entrada digital do alarme com referência ao GND. A minha porta via RJ45, essa aqui é a minha input, tá? Ela tá paralela aos bornes parafuso, só que aí a gente consegue fazer uma organização com os cabos através dos conectores RJ45. Então isso aqui é a entrada de informações que vai vir dos seus interruptores, pode ser usado aqui tanto nas portas a parafuso quanto através de conector RJ45, beleza? E aqui, ó, é a minha saída TTL. É o mesmo sinal que chega aqui, ó, nos LEDs, nos optacopladores. Então, se eu partir o canal 1, eu vou ter no fio respectivo aqui no RJ45 o mesmo sinal que eu tenho aqui. Então eu posso colocar relés externos partido com sinais TTL de 5 volts, tá? Esse outro conector aqui é um conector da saída do alarme, né? Os dois bornes aqui também é em curto. É uma saída do alarme já a 127 volts pulsante. Então quem quiser usar uma campainha comum pode colocar aqui que ao ativar o alarme e o alarme for disparado, aqui vai sair 127 pulsante no disparo do sistema, tá? Então aqui é um esqueminha elétrico que eu fiz para facilitar aí o pessoal a entender um pouquinho da ligação. Então como é que é feito? Vamos começar aqui da parte de potência, tá? A gente vai vir com a fase. Ó, só lembrando, ela pode ser 220 também, tá? Então, quando eu falar fase neutro, é questão de 127 volts. Quando for 220, vai ser uma fase aqui e a outra fase também do lado de lá. Então, vamos fazer a analogia aqui com o 127. Como que o eletricista vai passar a fiação? Ele vai passar a fiação aqui do neutro, tá? Chegando, como é o normal, em todas as lâmpadas da casa. Todas as lâmpadas. A fase a gente pode fazer um quadro com uma proteção com disjuntor, né? E vai entrar nos bornes aqui de entrada de fase da placa. A gente nunca joga fase neutro na placa, não precisa, não tem, não pode, na verdade. É só a fase. Interpreta a placa Cisconto como se fosse um interruptor inteligente. No interruptor não vai neutro, só vai fase, beleza? Então a fase vai entrar aqui, beleza? Vai passar pelo circuito de proteção e de acordo com o processamento, se você quer ligar, se você quer desligar, ela vai colocar aqui nos retornos. Então aqui faz o papel do interruptor, é o retorno da fase até cada lâmpada. Então aqui está o primeiro canal, aqui está o oitavo canal, respectivamente aqui embaixo, ó, o primeiro canal de input, o oitavo canal de input. As duas de cá é para o sistema de alarme, beleza, pessoal? Já que eu falei da input aqui, quem que é a referência da minha input? A minha referência da input é meu GND da placa, que teoricamente é o mesmo GND da fonte. Então, se você está utilizando, por exemplo, aqui, ó, no caso da alimentação da placa, a nova versão já vai com o plug jack, tá? É uma fonte específica dela. Você vai plugar, como se fosse aqueles plug de notebook, ela já vai alimentar. Quem quiser utilizar esses bornes também, que não tiver a fonte, o positivo em cima, negativo embaixo, fontes, corrente contínua de 7 a 9 volts, tá? O GND junto com o GND aqui da fonte, a gente vai passar pela casa em comum em todos os interruptores. A gente vai passar como é que se fala? Um fio levando o GND em todos os interruptores da casa. Então
Então os botõezinhos aqui pulsantes está representando nossos interruptores, que pode ser interruptor de campainha, qualquer coisa que pulsa, tá? Então ao pulsar a gente vai estar colocando o GND nas portas inputs aqui da placa. Automaticamente ela vai fazer a interpretação desse sinal e vai comandar as lâmpadas aqui na saída, tá? O nosso sensor de alarme, a última porta aqui no caso, é a input do alarme, beleza? Ele funciona da seguinte forma: ele pode ser normalmente aberto ou normalmente fechado, beleza? Só que de qualquer forma é tudo em referência ao próprio GND. Então o GND também circula pelo nosso sensor de alarme, que na verdade são sensores de imã. Então, por exemplo, se eu configurei a placa para um circuito normalmente aberto, ao ativar o alarme eu não posso ter GND chegando aqui. Se chegar GND aqui, o alarme dispara. Então o que é o circuito normalmente aberto? Que quando você ativa o alarme, fechou a porta, o sensor está aberto. Não é normal utilizar esse tipo de sensor, porque se o bandido achar a fiação e cortar, de qualquer forma não vai acionar o alarme, porque ela só vai disparar se chegar o GND aqui na portinha dela. Então o que a gente faz? Pelo app a gente pode mudar o tipo de sensor e colocar o circuito normalmente fechado. O circuito normalmente fechado já funciona ao contrário. Ele precisa do GND chegando nele o tempo todo. Então quando a porta estiver fechada e o alarme estiver ativo, o GND vai estar chegando nessa porta aqui. Caso perca esse sinal de GND, não tenha mais o GND, o sistema de alarme vai disparar e vai ser acionado, tá? Então a placa te dá essa opção de escolher o tipo de circuito de alarme, tá? Lembrando que a gente exemplificou com um único tipo de sensor, mas esses sensores eles podem ser seriados, né? Um após o outro. Qualquer uma porta ou janela, aonde você quiser colocar o sensor de alarme, qualquer um deles que for ativado vai acionar em uma única porta sem problema nenhum. O acionamento do sensor do alarme aqui causa um sinal a 127 ou 220 volts, dependendo da rede do cliente, um sinal pulsante já nesse valor, a 127 ou 220 volts. Isso você pode ligar aqui uma sirene já a 127 ou 220 volts. Caso você precise ou tiver um outro dispositivo que quer gerenciar esse sinal pulsante, você tem a output aqui também do alarme, lembrando que é um sinal TTL, tá? Um sinal TTL só de feedback. Então, se for utilizar esse TTL para acionar uma sirene ou a 12 volts, alguma coisa, precisa colocar relés, né, de partidas aqui de sinal de feedback, sinal baixo, tá? Muito cuidado com essas portinhas. Agora, o que eu já vi e recomendo, se é uma sirene 12 volts, põe uma fonte aqui ao 127, que essa fonte vai alimentar a sirene a 12 ou 24 volts de acordo com a sirene do cliente. Beleza, beleza, beleza. Bom, então essa é a estrutura física de ligação da placa, tá? Outras dicas que a gente tem para passar aí é sobre o RJ45. Daqui a pouco eu vou explicar que essa parte física dos RJ45 aqui, tá? Que na verdade é isso aqui, ó. O input RJ45 a gente sabe, esse tipo de conector foi feito para comunicação, tá? Mas com a CIG agora, nada impede da gente falar que os nossos interruptores agora estão transmitindo comunicação de dados para a nossa placa, porque afinal nós não temos mais rede elétrica AC nos nossos interruptores, nós temos sinais digitais, né? E tudo em referência a quem? Referência ao nosso GND. Então, quando eu pulsar GND, eu vou estar passando esse sinal para a placa. A mesma coisa acontece aqui. Eu vou demonstrar isso aqui num slide um pouquinho para frente melhor, mas eu só queria que vocês entendessem o seguinte: os pinos do RJ45
para continuar atendendo um padrão que já é normal de se fazer, né, para a rede, a gente manteve, ó, branco do verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom, né, que normalmente é um dos padrões de se fazer cabo de rede, tá? Então, só que aí acontece o seguinte, devido à serigrafia, ao layout da placa, esse branco do verde, se a gente montar esse conector de acordo com que a gente está acostumado a montar o cabo de rede, o branco do verde ele vai acionar a saída 7, o verde vai acionar a saída 8, o branco laranja a saída 5, o azul a saída 6, o branco azul a saída 3, o laranja a saída 4, o branco marrom a saída 1 e o marrom a saída 2. Só muda, né, essa ordem de acordo com o padrão que é de rede. A gente quis deixar o padrão de rede que o pessoal já tem mais costume de montar esse tipo de cabo. Então essa aqui é a ligação para input, para ligar aos interruptores e utilizar o cabo RJ45 para ter uma organização melhor dentro do nosso quadro de distribuição onde que vai estar a SIG, beleza? Mesma coisa acontece para output, para quem quiser utilizar a saída do output para um feedback, se a lâmpada está ligada, se tem mais algum outro controle, né, alguma coisa que você quer utilizar. Então nós temos a mesma coisa, os padrões de rede e as respectivas portas para a gente ter o feedback. Lembrando que aqui já não é entrada, é output, é um sinal de 5 volts caso o canal esteja ligado. Muito utilizado às vezes para alguma outra automação baseado nisso, porque igual sempre eu falo, a SIG Control não foi feito só para casa, está sendo utilizado em outras funções também. Então a gente consegue pegar essa saída ou utilizar um relé em cima dela e partir outras coisas, apesar que é o mesmo sinal que está partindo no 127 lá. Então se eu liguei o canal 1, eu vou estar ligando aqui o fio branco marrom. Então o branco marrom aqui vai estar com 5 volts. Perfeito, gente? Tranquilo? Aqui é só um exemplo, né? Vamos dizer assim, das ligações que eu falei lá. Os interruptores pulsantes, tipo interruptor de campainha, vai substituir os push buttons aqui no caso. Então sempre vai vir um GND no interruptor e ao clicar aqui no interruptor que ele é pulsante, o sinal correspondente que vai voltar é para cada porta dessa aqui em laranja, né? Então cada entrada, cada input aqui, ó, vai receber o retorno do interruptor da casa. A mesma coisa funciona por alarme, ela é o próprio GND que está vindo em referência aos interruptores, ele vai passar pelo sensor do alarme e vai retornar na input, que é a última porta lá da placa. Como é que funciona aqui, ó, aquela parte, a imagem ficou meio ruim aqui, mas aquela parte da input, que seria esse conector aqui, ó, tá? Voltando lá na primeira imagem, seria esse conector aqui, ó, as inputs. Isso aqui vai ser ligado junto com os interruptores. Se quiser, ou utiliza aqui o borne parafuso, beleza? Então aqui, ó, eu posso ligar os interruptores através, então eu começo a distribuição saindo do meu quadro com cabo de rede, tudo certinho, bem acomodado, né? Tem um ponto central talvez na minha casa que eu vou fazer a distribuição com borne Sindal, com algum tipo de conector, que eu vou distribuir esses 8 cabos que ligaram aqui, né, no RJ45, eu vou distribuir entre meus cômodos. E todo o cômodo já está recebendo o GND, então pulsei aqui e eu mando o sinal através do RJ45. A mesma coisa acontece no caso da output, a saída, que eu posso utilizar um relé ou uma outra automação de terceiro aqui para estar pegando um feedback dessa placa, tá? Então as funções aqui desses RJ45 seria para isso, ok? Bom, então é isso que eu queria falar para você, essa parte física da placa SIG, que eu acho que ficou faltando também, muita gente ainda tem uma dúvida, mas eu acho que ficou muito... eu acho que não tem como ter a dúvida, né? Aqui é a parte do Wi-Fi, esqueci de falar,
E qualquer dúvida, faz uma análise aqui nesse circuito, que eu acho que não tem como errar não. Ter atenção realmente, eu acho que é um sistema fácil de instalar, mas precisa ter um certo conhecimento aí de elétrica, de circuito. Beleza, pessoal? Então um grande abraço aí, segue mais um vídeo aí para ajudar nas instalações, na compreensão desse novo sistema de automação. Perfeito? Valeu, um abraço.